Muito bem. Não tem como falar em teletrabalho no serviço público sem resultados. E resultados devem ser medidos. Mas quanto cobrar de resultado? Quanto estabelecer como meta? Qual a cota? Como eu vou colocar uma meta? São várias atividades, vários resultados que a mesma pessoa vai produzir. Como eu vou comparar um com o outro? São muitos questionamentos que surgem nesse momento. Vamos deixar mais claro algumas questões que envolvem os resultados do teletrabalho. Antes de começarmos, é importante diferenciarmos algumas coisas, só para ficar mais fácil o nosso entendimento daqui para frente. E a primeira coisa é sobre o que vamos falar. Vamos falar sobre metrificação. E quando a gente falar sobre metrificação, estamos falando em estabelecer uma métrica, números, metas. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é quando falarmos em mensuração. Aí a gente vai estar falando de medir, registrar, controlar, gerir, ok? Então, para ficar mais simples, a gente vai começar fazendo o seguinte. Nós vamos metrificar, depois nós vamos mensurar. Ou seja, nós vamos estabelecer uma meta, depois nós vamos acompanhar essa meta. Combinado? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta clássica. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E trazendo para a nossa realidade, quem tem que nascer primeiro, o teletrabalho ou a orientação por resultados? Isso é engraçado porque parece tão óbvio, mas às vezes a gente não pensa sobre isso. Quando começam a falar sobre o teletrabalho, quando pensam em implantar, quando pensam em como pode funcionar, a principal dúvida que surge é como eu vou medir o resultado? E muitas vezes, diante da dificuldade de saber como responder a essa pergunta, a pessoa conclui, na minha atividade não dá para colocar o teletrabalho, porque não tem como medir, por diversas coisas. Esse exemplo é interessante porque é curto, mas é muito rico em informação para a gente explorar. Então, muita calma, vamos lá. Primeiro nós temos que diferenciar. Uma coisa é orientação por resultados, uma outra coisa é teletrabalho. São coisas totalmente diferentes. Como eu já falei, o teletrabalho no serviço público tem como condição a entrega de resultados. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem implementar o teletrabalho sem antes implementar uma gestão orientada para resultados. Vem daí uma das principais causas de resistência e desistência da implantação da modalidade remota: colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, a pessoa quer implantar o teletrabalho, quer trabalhar fora do local padrão da empresa, e quando percebe que precisa ter os resultados, ela não sabe como fazer. E aí acaba concluindo que não dá para fazer o teletrabalho, porque a atividade não produz resultados, porque o órgão não ajuda, porque só serve para tarefas repetitivas. Começa aquela lamentação pela frustração por não ter resultados mensuráveis. E quando as pessoas me perguntam como medir os resultados no teletrabalho, a pergunta que eu devolvo é: você mede os resultados no presencial? Aí cai a ficha. A pessoa percebe que antes de implementar o teletrabalho, tem que fazer uma gestão orientada para resultados, já que é pré-condição do teletrabalho o estabelecimento de metas e comprovação de resultados. Mas essa dificuldade e de percepção é natural. Na verdade, estamos passando por um momento de transição na administração pública, saindo da gestão burocrática para a gestão por resultados. E o teletrabalho só está ajudando a acelerar esse processo, pois a partir do momento em que há um interesse na implantação da modalidade remota, o gestor se vê estimulado a implantar uma gestão orientada para resultados. O que antes não tinha necessidade, não tinha porquê, não tinha interesse, não tinha vontade, não tinha nada que, na prática, estimulasse a adoção de uma gestão orientada para resultados. O foco sempre foi realizar tarefas, ações, procedimentos. Agora o foco é outro, é entregar resultados. Então não tem dúvida de quem nasce primeiro, como no caso do ovo ou da galinha. Para o teletrabalho não tem dúvida. Orientação para resultados tem que nascer primeiro que o teletrabalho, ou quase junto, ok? Na verdade, implementa-se uma gestão orientada para resultados que pode ser usada no presencial, e a implantação do teletrabalho é só uma opção a partir disso. Ou seja, pode implementar uma gestão com foco em entregas, resultados, produtos, e se não quiser, nem precisa implementar o teletrabalho. Viu como são coisas totalmente diferentes? Porém, se quiser implantar o teletrabalho, deve antes implantar uma gestão orientada para resultados, pois o teletrabalho exige isso como condição, a entrega de resultados, e não a execução de tarefas, procedimentos, ok? Por essa razão, nós antes já vimos alguns exercícios para identificar resultados, produtos das nossas atividades nos módulos anteriores. Por mais que a gente ainda não saiba como medir, mas a gente sabe se existe resultados ou não, ok? Compreendido? Então vamos lá, vamos ver como medir esses resultados. Nessa linha,
Vou deixar um vídeo aqui muito show. É uma aula de gestão por resultados na administração pública. Mostra desde a história da burocracia e a transição para uma gestão finalística. Tem tudo a ver com teletrabalho. Veja se consegue fazer um paralelo e perceber as semelhanças, ok?